sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse mês de dezembro é um mês especialíssimo dessa comemoração do Natal de Jesus. Na verdade, nós estamos na semana da comemoração, nós estamos a poucos dias desta comemoração que para nós espíritas vai assumindo, graças a Deus, a cada momento mais, a característica cristã. Então estamos alegres, estamos exultando, estamos celebrando, porque estamos tendo chance de lembrar mais e mais da figura de Senhor Jesus em nossas vidas. E nós, então, aproveitamos o momento para estudar o livro Mediunidade com Jesus. É um livro do Espírito Carlos, através da psicografia de Roberto Lúcio de Souza, editado pela editora espírita cristã Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje nós vamos ler o item 12, o capítulo 12, que tem como título Mediunidade e Mansidão. Como nós já explicamos em programas anteriores, neste livro, o Espírito Carlos, ele aproveita falas de Jesus, que é, na verdade, o nosso mestre, sempre repleto de inúmeros ensinamentos. Para quê? Para trazer na angulação da mediunidade. E todos nós, amigos, trabalhadores da mediunidade, trabalhadores da casa espírita, retomando as nossas tarefas, nós necessitamos muito, conforme os antigos diziam, pegar a mão da tarefa, tomar pé da tarefa. Era a forma que os antigos falavam. Por quê? Esse tempo de afastamento, a gente criou muitos hábitos e a gente perdeu, muitas vezes, algumas disposições íntimas que estavam germinando, que não estavam tão bem alicerçadas, né, para o trabalho em si. E aí é necessário mesmo a gente receber uma injeção de ânimo, de coragem, relembrando conceitos, relembrando estudos, relembrando orientações, para não nos perdermos. Então ele, nesse capítulo 12, Mediunidade e Mansidão, ele analisa uma fala de Jesus, anotada em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E vejamos então o que o nosso amigo Carlos nos diz. A mansuetude é uma das grandes virtudes de que a criatura necessita para a aquisição do reino dos céus. E aí ele já começa a falar dessa virtude, meus amigos. Vamos ter, assim, uma atenção. Não é por causa da mediunidade, mas em função de, na mediunidade, em determinados episódios e determinados exercícios mediúnicos, o nosso sistema nervoso é muito requisitado e muitas vezes trabalhamos com uma certa constância, com uma certa frequência, a gente deixa subir, a gente deixa emergir essa nossa irritabilidade, que é aquele estado de desconcerto quando há uma contrariedade, quando há uma dificuldade. E isso não é bom para nós, meus amigos. Isso não é bom para nenhum de nós. Então, meus companheiros, a gente tem que se cuidar muito. E quando eu falo a gente, todos nós mesmos. Daqui a pouco a gente se vê irritado porque a pessoa não entendeu ou não fez aquilo que estava combinado, esqueceu, né, alguns de nós, né, que temos relacionamentos antigos, né, assim,
casais, né, como nós aqui, já passando dos 40 anos de convivência e tudo, e é claro que a gente está envelhecendo. E é uma característica que aparece em alguns de nós esquecer de determinadas situações. E aí, quantas vezes, porque o parceiro ou a parceira esqueceu de determinado episódio, de fazer determinada questão, isso é um motivo para uma irritação, isso é um motivo para uma palavra que não é bendita, isso é motivo para uma dificuldade criada. E aí a gente pergunta, é realmente motivo para isso? Então, a gente tem que parar, pensar e analisar com muito carinho essas situações de irritabilidade, essas situações de agressividade, né? Essas situações que muitas vezes não são verbalizadas, mas a gente sente, a gente vibra, e aí vamos olhar o nosso papel de médium. O nosso fluido é muito manuseado, então a gente tem uma facilidade grande de expelir o fluido e esse fluido ser aproveitado. E daqui a pouco, meus amigos, olha a discussão, olha a confusão criada por nada. Então, ele coloca, né, para aquisição do reino de Deus. Que reino dos céus é esse? É essa plenitude, esse estado interior, não é exterior, não. É essa condição íntima que a gente precisa lutar e que a gente precisa manter na nossa vida, como cristãos, como amigos de Jesus. E ele continua falando sobre a mansidão. Filha dileta da paciência é o exercício pleno da serenidade diante das ofensas e a prática viva da caridade diante dos agravos do mundo. Olha só, gente. Então, a mansidão é filha da paciência. E aí ele está falando a serenidade diante das ofensas. Queridos, por que é que a gente se irrita tanto quanto é ofendido? E vamos pensar que na maioria das vezes a ofensa vem por uma má interpretação de um gesto nosso. Né? Eu tenho certeza, meu filho, que na maioria das vezes não houve de nossa parte a intenção de ferir o outro, de prejudicar, de agredir. Às vezes, o que acontece é invigilância, né? O que acontece é falta de jeito, falta de trato, a pressa. Quantas vezes com a nossa pressa a gente acaba ofendendo, né? Criando um transtorno. E aí a pessoa revida. A pessoa revida porque ela vai revidar de acordo com a interpretação que ela teve daquele gesto. E a gente se ofende pelo revide do outro. Aí vamos lá. Se não houve intenção, que eu possa guardar a minha paz. Ah, mas aí o outro descobriu que eu fiz errado mesmo, eu descobri, tá colocando a minha falha de uma forma explícita, tudo isso. Mas aí não é um momento, então, da gente exercitar a humildade e começar a consertar? Porque é isso, gente, o mundo, e Jesus nos falou, no mundo encontrareis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então é essa situação nossa diante das ofensas. Eu sei que não é fácil para nenhum de nós. Eu sei que não é fácil. Mas quando eu começo a pensar assim, eu preciso exercitar, eu preciso fazer, por que hoje eu fui tão ríspida com fulano, ciclano, beltrano? Por que naquele momento em que eu tive que atender a uma ligação telefônica, e aquilo me irritou tanto, e eu fiquei muito agoniado, porque eu estava com pressa, eu queria fazer isso, aquilo outro, eu tenho que começar a pensar no sentido de tudo isso na minha vida. E isso, gente, é começar a caminhar, é começar a andar nos passos da mansuetude, porque ele vai continuando dizendo para a gente que o manso é conhecedor do seu verdadeiro valor e humildemente coloca-se à vontade do Pai, buscando servir sem nada exigir. Então aqui já está uma coisa muito interessante, né? Porque se eu estou consciente do meu valor, e qual é o nosso verdadeiro valor, amigos? Somos filhos de Deus.
Somos filhos do paizinho, do papaizinho. Esse amor de Deus, ele nos envolve a todos do jeito que nós somos. Isso, gente, é a melhor frase, o melhor conhecimento, né? A melhor assertiva para a nossa autoestima. E aí, se eu sou esse filho de Deus, e Deus sabe o meu valor, e eu sei o meu valor como filho de Deus, vamos servir sem nada exigir. Porque o serviço é a forma de desenvolvimento. Me lembro muito da nossa querida Darcy Neves, quando ela nos fala, né? Serviço. Serviço. Tornar-se viçoso. Então ele só vai florescer, só vai se tornar viçoso servindo. E ele continua, fazendo-se manso, ele recebe a herança da terra. Pois só aquele que se asserena frente ao mundo adquire a condição de utilizar-se com competência das coisas materiais. É um outro ponto, meus amigos. Quanta perda financeira, quanta perda de recursos materiais pela precipitação. Muitas vezes a ansiedade de perder leva a criatura a entrar em negócios que é muito sério. Atualmente, nós temos a onda dos jogos. Esses jogos que se faz por computador, tudo isso, valendo dinheiro. E aí na propaganda aparece aquela pessoa que tem visibilidade na mídia, ou aquele outro esportista que teve sucesso na vida material. E o que eu soube ontem com muita tristeza? O jogo é proibido para menor de 18 anos, mas o jovem joga. E eu soube isso através de um professor, né, que ele interfere nisso. Ele pega o smartphone e faz lá o seu jogo. Ele pode criar um perfil falso, ele pode falar uma idade falsa, ele pode fazer algumas questões assim. E aí ele começa a jogar. E aí, em algum momento, ele ganhou, ou em algum momento até ele viu na sua casa alguém ganhando alguma coisa com o jogo. E começa ele a entrar nisso. E daqui a pouco a gente sabe, meus amigos, eu sempre falo isso. A gente conhece muitas pessoas, ou de repente até alguém que enriqueceu por causa de jogo. Dificilmente a resposta será sim. Mas todos nós conhecemos alguém que perdeu por causa de jogo. Até, vamos dizer assim, o jogo de investimento, bolsa de valores, né? E outros investimentos. Quantas pessoas que aplicaram e daqui a pouco perderam tudo. Tudo mesmo. A gente sabe de pessoas que perderam e chegaram até a perder o seu próprio imóvel, né, que estava pagando em função do prejuízo. Então, é essa precipitação, né, é essa falta de foco, de visão, essa visão material que faz a gente ser muito imediatista, que faz com que muitas vezes até as questões materiais se comecem a ficar complicadas, comecem a ficar confusas. E é por isso que estamos aqui, meus queridos, pelas ondas fraternas, queridas, amigas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse mês de dezembro, nessa semana linda do Natal de Jesus, estamos estudando a obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, editado pela editora espírita cristã Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. E estamos no capítulo 12, intitulado Mediunidade e Mansidão, em que ele analisa uma fala do Senhor Jesus, anotada em Mateus, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E continua o Espírito Carlos dizendo para a gente: mesmo quando não portador de grandes conhecimentos, o manso, a pessoa que é mansa, consegue agir com integridade em qualquer situação, destacando-se não pela força física, mas sim pela firmeza da atitude que abraça. E aí eu tenho que pensar assim, quais são as atitudes, né? Quais são as causas que são relevantes na minha vida? Porque muitas vezes, meus amigos, eu tenho analisado muito isso na minha vida, a gente se perde em questões do egoísmo, tem que ser do meu jeito, da minha forma, né? Umas situações assim.
E aí eu começo a pensar assim, mas vem cá, tem que ser agora mesmo? Por que tem que ser agora? Porque às vezes tem que ser agora, não é por uma questão relevante, não. É por capricho, meus amigos. Eu sei que é duro a beça, mas muitas vezes a gente se descobre como pessoas caprichosas, né? Na verdade, egoístas, né? Na verdade, ostentando um poder que não é nosso, né? E ele continua, ser manso não significa passividade, e muito menos aceitar a conivência da covardia. Ele aqui é bem enfático, né? Ser manso não significa passividade, que a gente às vezes acha que o manso é o covarde, né? O manso é o omisso. Não é isso, não. Não é a conivência com a covardia. Ser manso é atuar com generosidade para com todos, mantendo a nobreza do ideal que o dirige. Olha só, gente. Essa generosidade para com todos é que é algo difícil. E quando a gente fala de generosidade, a gente às vezes pensa no contato físico, mas o contato mental, o contato das ideias. O programa é gravado e hoje mesmo teve uma notícia que invadiu os noticiários, né, sobre a soltura de alguém, né? Tudo isso, uma pessoa que estava presa. E aí, no primeiro momento, você, ué, como assim? Olha só, no primeiro momento. Aí daqui a pouco você assim, Jesus, a gente está reencarnado para quê? Né? Será que a diferença das reencarnações, o aprendizado não é para todos nós? O que será que está reservado, né, para cada um de nós? E aí, quando a gente vai se colocando igual, é muito interessante que aquela indignação, aquele atropelo, aquela agressividade mental diminui. É muito interessante isso, meus amigos. Porque aí a gente se vê igual, a gente se vê banhado numa onda de misericórdia, de amor, de bondade, e isso nos faz bem. Então, ele continua nos falando. Em todo processo de relacionamento, a mansidão pode ser o agente adequado para reduzir os ruídos que atrapalham a comunicação. Olha só. Fazendo-a cristalina, dando oportunidade para uma compreensão melhor entre as partes, dirimindo as querelas e afastando as malquerenças. Meus amigos, em todo processo de relacionamento, e a gente sabe que a lei de sociedade é uma lei de Deus, né? Nós necessitamos uns aos outros. Então ele está falando em todos. Ele não diz em algum, não. Em todos. A mansidão é o agente adequado para reduzir os ruídos que atrapalham a comunicação. Em que consiste, diria então, a mansidão? Repetir a informação, perguntar de novo com calma, mas às vezes usando um outro vocabulário, né? Repetir o que a pessoa falou para ver se a gente entendeu certinho. Olha, vê se eu entendi certinho. Então é para fazer isso assim, assim? Você falou dessa forma, dessa e da outra? Não é? Muitas vezes até tendo cuidado de anotar, porque muitas vezes a gente ouve só e não anota. Então eu vou anotando, e aí no que eu estou anotando eu estou ouvindo outro, e eu sempre lembro do amado amigo Henrique Fernandes, da atenção plena, né? Eu acabo tendo uma atenção plena naquilo que o outro está falando, porque eu estou escrevendo. E aí a comunicação melhora, quer dizer, fica claro o que o outro falou para mim, e vai ficar claro aquilo que eu estou falando para o outro. Então vai diminuir as discussões, né? E também não criando aquele campo de malquerença, que isso é uma coisa assim muito triste no nosso relacionamento, né? O vibrar pelo mal do outro, ou se sentir mal com a presença do outro, isso é algo extremamente desagradável para todos nós. Então, a mansidão vai ajudar. Mas se eu já começo atabalhoada, ouvindo de qualquer maneira, achando que a minha interpretação é a única e perfeita da vida, olha a dificuldade. Quase sempre não sabendo ouvir, né? Só querendo falar, ter sempre a razão, sem olhar o outro com a mesma, o mesmo direito que tem de expressar seu ponto de vista, a sua ideia, né? O seu sentimento, seu pensamento.
Aí a gente cria as discussões, as malquerenças, né? E ele continua, o irmão Carlos, diante dessa certeza, é primordial que o cristão busque ser manso de maneira a auxiliar sua interação com os irmãos, facilitando o exercício da fraternidade. Vamos lembrar de Jesus, nosso aniversariante? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E a gente às vezes acha que amar é viver abraçando, né? Não é ser fraterno, gente. E para ser fraterno, muitas vezes é um olhar, é um sorriso, é um momento em que eu ouço, né? É um momento de prece ardente. Tem uma amiga mesmo, aqui da nossa Rádio de Janeiro, que é amiga de todos nós, a nossa Nádia do Couto Vale. Ela é atarefadíssima, muito atarefada mesmo. E a gente tem os cuidados, né? De não ligar, para não incomodar, tudo isso. Mas é uma das irmãs que vive sempre nas minhas orações. Eu sei o quanto ela gosta de Maria de Nazaré, o quanto ela gosta de André Luiz, o quanto ela gosta de Kardec, o quanto ela gosta dos estudos, né? Então, constantemente, ela vem à minha mente, né? Assim, sob a forma de oração, de carinho. Isso é ser fraterno, e é uma verdade tão grande, meus amigos, que quando a gente se encontra, é aquele abraço de profunda alegria, e algumas vezes chegando até as lágrimas. Assim como Miranda, né? Como nosso Eduardo, esses amigos todos que a gente tem aqui na rádio. Então a gente não tem tempo, muitas vezes, de estar junto em atividades sociais, mas nós contamos com o amor uns dos outros. Isto é a fraternidade, por isso a nossa rádio é a emissora da fraternidade, esse grande slogan, né, que nos identifica. E aí o nosso Espírito Carlos, ele encerra dizendo assim: mansidão que não se restrinja às relações carnais, mas que, partindo da profundeza do ser, faça-se presença nas reuniões de intercâmbio mediúnico, tornando-se isolante das energias negativas, advinda dos opositores, e que sirva também como medicamento para os sofrimentos que eles carregam em suas individualidades. Então, aqui ele está falando principalmente na reunião mediúnica do atendimento espiritual. Se a gente quiser responder pedra com pedra, palavra com palavra, esmagar o outro porque a gente sabe muito, a gente não vai estar atuando com mansidão. E se a gente, numa reunião desta, não atuar com mansidão, eu estou falando toda a equipe, hein? O diretor, o dialogador, o médium psicofônico, o médium de apoio, toda a equipe. A gente vai fazer o quê? A gente não vai conseguir isolar aquelas energias negativas que os opositores trazem. E isso, né, vai dificultar a atuação dos benfeitores espirituais superiores, que são esses lindos espíritos responsáveis pela tarefa. Então, aqui fica uma frase muito boa: a mansidão é o isolante das energias negativas advinda dos opositores. Que a gente consiga exercitar essa mansidão no nosso dia a dia, pois nós vivemos nessa nuvem de testemunhas, muitas vezes numa nuvem de agressividade e de violência. Então, que a gente consiga, nesse Natal de Jesus, colocar como meta: hei de exercitar a mansidão, hei de exercitar a fraternidade, hei de ser capaz de isolar todo o mal, para que o bem possa sempre prevalecer, como é da vontade de Deus. Pensemos nisso, meus amigos, e aproveitemos a oportunidade de crescimento, de elevação e a proximidade desses espíritos generosos que vêm comemorar conosco o Natal de Jesus, né? A lembrança da presença de Jesus entre nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.